Olá, meus amigos. Mais uma aula de Lei Orgânica do Distrito Federal. Hoje nós vamos ver a parte relacionada aos servidores públicos, que vai do artigo 33 até o artigo 44. A partir daí, são os servidores militares que a LODF trata. Nessa parte do artigo 33, dos servidores públicos, esse tema é inaugurado com uma informação extremamente importante. Diz a LODF que servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações, eles terão direito a um regime jurídico único, terão também direito a planos de carreira. E o detalhe, esses servidores poderão participar da elaboração de ambos, ou seja, do RJU e também da formulação desses planos de carreira. Vamos dar uma olhadinha no artigo 33 na sua redação. Está lá o título, Direitos do Servidor do Distrito Federal. O DF instituirá o regime jurídico único. Deixa eu ligar aqui a canetinha. Regime jurídico único e planos de carreira. Para quem? Para servidores da administração pública direta, autárquica e fundações públicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. Na Constituição, ela diz, que os servidores públicos efetivos eles terão direito a um regime jurídico único. No caso do Distrito Federal, é a Lei Complementar 840, ela sempre também cai nos concursos promovidos aqui pelo Distrito Federal, e de fato, tanto o pessoal da administração direta quanto o pessoal da administração indireta, eles vão então ser beneficiados por essa disposição do artigo 33. Mas você precisa tomar o seguinte cuidado. Eu tenho a administração direta e tenho a administração indireta. Todavia, a LODF ela usa a seguinte técnica. Ela coloca de um lado a administração direta, autarquias e fundações, e do outro lado ela coloca os empregados das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Então, a referência aqui do artigo 33 é específica, é exclusiva para servidores da administração direta, autarquias e fundações, ou seja, servidores efetivos, servidores que adquirem a estabilidade após 3 anos de exercício de atividade. De modo que, para esses servidores, a LODF vai garantir o RJU e também planos de carreira. E o que fica, então, para os empregados públicos, para aqueles que trabalham nas empresas públicas e sociedades de economia mista? Para eles sobrou, então, os planos de carreira. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela e ver. As entidades integrantes da administração pública indireta não mencionadas no caput, portanto, empresa pública e sociedade de economia mista, instituirão planos de carreira para os seus servidores, observado o disposto no parágrafo anterior, que é justamente a participação deles na elaboração. Então, vai ficar da seguinte forma: empregados públicos, sociedade de economia mista e empresas públicas têm direito a planos de carreira. Já os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações terão direito ao RJU e também aos planos de carreira. Essa é a informação fundamental que a gente extrai, então, desse artigo 33 e seus parágrafos. Na sequência, a LODF vem tratando da isonomia. Afinal de contas, não faz sentido você, servidor, exercer uma atividade e descobrir que um servidor que faz atividades semelhantes recebe muito mais do que você. Isso fere o princípio da isonomia. Por conta disso, o artigo 34 estabelece, pessoas com atribuições iguais ou assemelhadas deverão ter a mesma remuneração e ressalva apenas aquelas vantagens de caráter pessoal ou em razão do local de trabalho. Vamos dar uma olhada, então, na redação do artigo 34, que trata da isonomia de vencimentos. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo. Alguma questão que indique aqui o poder judiciário, questão errada, pois o artigo 34 ele se refere especificamente apenas aos poderes do Distrito Federal, ou seja, o executivo e o legislativo. E guarde também isso daqui. Essa isonomia prevista na LODF é para servidores da administração direta, sem qualquer referência à administração indireta. Ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, vamos guardar as seguintes informações extraídas desse artigo 34, que trata especificamente da isonomia de vencimentos. Então,
servidores com atribuições semelhantes, com atribuições iguais, do mesmo poder, ou do poder legislativo ou executivo, deverão ter a mesma remuneração. E aí vamos ressalvar apenas aquelas de caráter pessoal. Tipo um anuênio, um servidor mais antigo vai receber mais, claro, mas só porque ele tem mais tempo de serviço, ele incorporou um número maior de anuênios. Fora isso, qualquer discriminação para atividades semelhantes em termos de remuneração fere a LODF. Na sequência, o artigo 35, ela vai tratar dos direitos do servidor do Distrito Federal. Aqui há apenas uma referência a esses direitos. Eles serão esmiuçados, serão tratados, serão disciplinados no regime jurídico único, exatamente na Lei Complementar 840. De modo que aqui você tem que ter apenas uma preocupação: guardar quais são os direitos previstos para os servidores públicos do Distrito Federal. Não me refiro aqui a empregados públicos, ou seja, aqueles que pertencem a empresas públicas e sociedades de economia mista. Os direitos que a gente vai ver a partir de agora são específicos para a administração direta, autarquias e fundações. Esses direitos estão elencados a partir do artigo 35, e aí vamos dar uma olhadinha aqui quais são. Primeiro direito, gratificação do titular quando em substituição ou designado para responder pelo expediente. Essa, então, é a gratificação de substituição. No serviço público, existem cargos em comissão, cargos que o servidor é remunerado para exercê-los. Eventualmente, quando ele estiver licenciado, quando ele não estiver exercendo esse cargo, o substituto indicado no regimento, ou eventualmente indicado, ele vai exercer aquela atividade temporariamente. E pelo exercício temporário desta atividade, ele vai receber a gratificação. Essa gratificação ela será proporcional ao número de dias. Então imagine um chefe de seção que esteja de férias, o substituto dele vai ficar lá 30 dias, exercendo temporariamente essa chefia. Ao final do mês, ele vai ter direito à percepção desta gratificação. Então, o primeiro direito do servidor é a gratificação de substituição. Vamos ver qual é o segundo. Duração do trabalho. Isso cai demais em prova. Eles adoram perguntar o seguinte: posso mexer no horário de trabalho do servidor? A resposta é sim. Por quê? Porque a redação permite. Duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias, e aí quantas semanais? E 40 horas semanais. Então, normalmente, esse é o período de trabalho de um servidor público. Todavia, a LODF faculta ao poder público conceder a compensação de horários e a redução da jornada. Tudo nos termos da lei. Então, no que tange a carga horária, horário de trabalho do servidor por dia, 8 horas, semanalmente 40. Posso mexer nesse horário? Posso. A lei pode prever a compensação de horários ou a sua redução. Na prova, eles podem te perguntar que esse horário não pode ser mexido. Falso. Na prova, eles vão dizer que esse horário pode ser aumentado. Falso. A única possibilidade que eu tenho de mexer no horário de trabalho de um servidor do Distrito Federal ou é a compensação de horários ou a redução da carga horária. A compensação funciona da seguinte forma: imagine no final do ano, né, Natal, Ano Novo, eles fazem uma escala, uma parte dos servidores fica em casa na semana do Natal e o restante dos servidores fica em casa na semana do Ano Novo. Houve aí uma redução desse trabalho. Essa redução, no ano seguinte, ela vai ser compensada. Então, durante alguns meses, os servidores trabalharão 1 hora ou 2 horas a mais, justamente para repor aquilo que eles trabalharam a menos no finalzinho do ano, lá em dezembro. Então, jornada de trabalho, a possibilidade de sua redução por lei, seria o segundo direito dos servidores do DF. Vamos ver aqui qual seria o terceiro direito. Proteção especial à servidora gestante ou lactante. Essa proteção especial à servidora gestante ou lactante tem a ver com desvio de função. Evidentemente que uma mulher servidora grávida, dependendo do estágio da gravidez, ela não poderá mais exercer as mesmas atividades que ela exercia. Então, a LODF já confere a ela um tratamento diferenciado. E dentro desse tratamento diferenciado, existe a possibilidade do desvio de função. Aliás, o desvio de função só é admitido em 2 situações. Uma delas é para a servidora gestante ou lactante. Então, um tratamento especial, por enquanto, você guarda só isso.
Um deles é a possibilidade do desvio de função para a servidora gestante ou lactante, que está no período de amamentação. Ela pode sim exercer outra atividade, isso aí não vai caracterizar o desvio de função. Na parte de amamentação, essa proteção ela vai ocorrer pelo menos nos 12 meses iniciais. Então, durante os primeiros 12 meses de amamentação, a servidora ela tem o direito, né, de amamentar o seu filho. Vamos ver aqui o próximo direito. Atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes de até 7 anos incompletos. De até 7 anos incompletos, preferencialmente em dependência do próprio órgão ao qual são vinculados ou na impossibilidade em local que, pela proximidade, permita a amamentação durante o horário de trabalho, nos 12 primeiros meses de vida. Nos 12 primeiros meses de vida. Então, corta para mim. A servidora, ao dar à luz ao seu filho, ela ainda está de licença maternidade. Então, ao final dessa licença maternidade, ela vai precisar retornar ao seu trabalho. Mas é um período onde a proximidade da mãe é fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente na parte de amamentação. O que a LEODF garante a essa servidora? O direito de ter o seu filho próximo ao local de trabalho em uma creche ou pré-escola. Esse direito, na prática, ele não é exercido, de modo que há uma substituição do dever, né, de construir essas creches pelo auxílio creche. E aí a servidora, ela receberia uma quantia para colocar o seu filho numa creche, aí de sua escolha, preferencialmente perto do local de trabalho, justamente para permitir a amamentação nos 12 primeiros meses. Então, na verdade, ou o DF cria essa creche perto do trabalho, se isso não acontecer, o DF vai indenizar a servidora, dando a ela um dinheiro para ela pagar esse auxílio creche. Então, esse direito, turma, não é só para servidores da administração direta, autarquias e fundações. Vejam o que eu coloquei aqui no final, uma observação, dá uma olhada. Esse direito, então, ele é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, de um modo geral, você pode guardar o seguinte, no que tange ao auxílio creche, tá? Isso aí vale tanto para servidores efetivos quanto para os empregados públicos. Todos, de uma forma geral, têm direito a uma creche próxima ao seu local de trabalho ou o pagamento do auxílio creche para nos locais onde não há essa creche. Vale tanto para a administração direta quanto para a administração indireta. Vamos ver aqui o próximo direito. A vedação do desvio de função. Tá? Esse desvio de função seria você fazer concurso para uma atividade e exercer outra, mas existem exceções, aqui a menção a essa ressalva, uma delas eu já falei, é justamente para servidora gestante ou lactante, mas aí a redação do dispositivo diz, sem prejuízo de seus vencimentos, salários e demais vantagens do cargo, emprego ou função. A mudança de função concedida à servidora gestante, sob recomendação médica. Essa é a primeira possibilidade de desvio de função. A segunda é a transferência concedida que tiver para o trabalhador, que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente ou doença do trabalho para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Então, quais são as duas possibilidades de desvio de função? Uma, já estou falando pela enésima vez, servidora pública gestante. Ela pode exercer outra atividade. A outra possibilidade é quando o servidor tiver a sua capacidade laborativa reduzida. Mas não é qualquer redução da capacidade laborativa. Tem que ser uma redução decorrente de um acidente do trabalho, de uma moléstia profissional. Tem a ver com alguma situação ocupacional. Se ele no final de semana sofre um acidente, por conta desse acidente tiver a sua capacidade laborativa reduzida, isso não vai ensejar o desvio de função. Desvio de função, apenas duas situações. Servidora gestante e servidor que teve a redução da capacidade laborativa em razão de um acidente ou de uma doença profissional. Cuidado, porque na prova ele vai te contar uma situação extremamente triste. Você pode até chorar com, digamos assim, com piedade do servidor. Essa situação, por mais triste que seja, não pode ensejar o desvio de função. O desvio de função é exclusivamente para essas duas hipóteses. Servidora gestante e servidor que tiver a capacidade laborativa
reduzida. Na sequência, a LODF elenca, né, o Vale Transporte como um dos direitos do servidor. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Recebimento do Vale Transporte, tá? Um outro direito do servidor. Participação na elaboração e alteração dos planos de carreira, já havia dito, né? Isso estava lá no artigo 33, no parágrafo 1º. Promoção por merecimento e antiguidade, um outro direito do servidor. E, por fim, a quitação da folha de pagamento do servidor ativo e inativo da administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal até o 5º dia útil do mês subsequente, sob pena de incidência de atualização monetária, obedecido o disposto em lei. Então, até aqui, nós vimos vários direitos elencados para os servidores públicos. Eles estão espalhados, né, a partir do artigo 33. Eu aglutinei todos eles nesse tópico para facilitar o entendimento. Quer dizer, então, que são só esses os direitos do servidor? Não, o servidor tem outros direitos. O servidor público, ele vai ter o seu regime jurídico disciplinado lá na Lei Complementar 840. É lá que isso que eu acabei de falar vai ser esmiuçado. Daqui, você precisa guardar apenas o elenco, o rol de direitos. Mas não são só esses, não. Tem mais relacionados à associação de servidores e também aos sindicatos. Como vocês sabem, o servidor público permite-se a ele a sindicalização. O servidor público pode criar associações. E esses órgãos de representação, eles poderão defender os interesses dos associados, individual ou coletivamente, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Os servidores que quiserem participar desses órgãos de representação, eles ficarão licenciados. Tudo isso está previsto na Lei Complementar 840. Vamos dar uma olhadinha então aqui no rolzinho, ó, outros direitos. Então, direito à livre associação sindical, defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, pelas entidades representativas dos servidores públicos do Distrito Federal. Está previsto também a possibilidade do desconto em folha de pagamento das contribuições dos associados. Essa contribuição precisa ser aprovada em Assembleia Geral e o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em Lei Complementar Federal. Isso daqui, ó, essa informação, ela já está equivocada, porque hoje a Constituição Federal não exige mais uma lei complementar para que o servidor, de um modo geral, exerça o direito de greve. Hoje tem que ser uma lei específica. Então, é uma lei específica que vai regulamentar esse direito de greve. Até hoje, essa lei de greve ela ainda não foi editada, por isso o STF, né, no mandado de injunção, decidiu que os servidores poderiam fazer greve usando a lei de greve da iniciativa privada. Então, cuidado, porque eles gostam de falar que a greve no Distrito Federal será feita nos termos de lei complementar distrital. Completamente equivocado. A lei que vai regulamentar o exercício do direito de greve é uma lei federal prevista na Constituição. E a Constituição não exige mais essa lei complementar. Hoje, a Constituição quer apenas uma lei específica. Lei específica é uma lei ordinária, tá? Uma lei aprovada por maioria relativa. Essa especificidade significa o seguinte: a lei de greve, quando ela for editada, só poderá tratar da greve, não pode tratar de outro assunto. Aquela ideia, né, de uma lei tratando de vários assuntos não se coaduna com esse comando que emerge da Constituição. Então, greve é assunto de lei específica. O que é isso? É uma lei que trata exclusivamente de um único assunto. Então, aqui sim, agora nós encerramos, né? A LODF trata exatamente desses direitos. Na sequência, já ali pelo artigo 40, a LODF vai tratar da estabilidade do servidor. E aqui, mais uma discrepância entre a LODF e a Constituição Federal. Claro que vai prevalecer o texto constitucional. Então, estabilidade do servidor. Dá uma olhada aqui na tela. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Esta informação aqui, ó, ela está em desacordo com a Constituição, porque, na verdade, são 3 anos. Tá? A estabilidade ela vai ser adquirida após 3 anos. Essa é uma informação da Constituição Federal. Então, ó, prevalece a Constituição. Não obstante
o artigo 40 da LODF falar em 2, o que vale são os 3 anos. E na prova, como é que você vai responder? Muito simples. Se ele te perguntar, acho difícil que a pergunta seja feita nesses termos, segundo a LODF, a estabilidade do servidor é adquirida após 2 anos. Está certo, segundo a LODF é isso que está lá. Mas eles têm muito cuidado em fazer essas questões. Provavelmente ele vai dizer, ó, a LODF diz que são 2, mas a Constituição Federal diz que são 3 anos para a aquisição da estabilidade, e ele vai fazer uma referência de que prevalece a Constituição, obviamente. Então, cuidado. Apesar de constar ainda 2 anos na LODF, o prazo hoje de aquisição da estabilidade passa a ser, então, de 3 anos. E o que é que acontece quando um servidor se torna estável? Bom, após a aquisição da estabilidade, o servidor tem uma garantia de emprego. Por quê? Ele só poderia ser demitido por processo administrativo disciplinar ou por uma decisão judicial. Então, a LODF prevê 2 formas do servidor perder o seu cargo, servidor estável. Ele só poderia ser demitido por processo administrativo disciplinar ou por uma decisão judicial, obviamente, transitada em julgado. A LODF, então, não prevê as outras hipóteses de perda do cargo previstas na Constituição. Aqui vale apenas essas 2. Agora, veja bem, perder um cargo, um servidor estável, significa que ele não possa levar esse pleito ao judiciário. O judiciário pode simplesmente, analisando a situação, decidir que foi nula a demissão. O processo administrativo não respeitou os requisitos de validade, não deu ao servidor ampla defesa, não deu o contraditório. Ou a decisão foi imotivada, ou a decisão não foi razoável. São várias as vertentes possíveis para que se anule um processo de demissão. O fato é que servidor estável pode ser demitido, tanto por um processo administrativo quanto por um processo judicial. No caso da demissão pelo processo administrativo, o servidor pode recorrer ao judiciário e, caso o judiciário entenda que aquela demissão desrespeitou os direitos do servidor, ela vai ser anulada. Se isso acontecer, como é que fica então a situação do servidor? Vamos ver aqui o texto da LODF, como que ela disciplina o retorno ao trabalho. Então está aqui, ó. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Perfeito. Se o servidor não é estável, a demissão ela pode ser feita, ela vai ser feita pelo processo administrativo. Dispensa, então, o processo judicial. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, guarde essa palavra, será ele reintegrado com todos os direitos e vantagens, desde quando? Desde a demissão. Ele vai receber todos os atrasados. Então, primeiro, invalidou a sentença, é reintegrado, volta com todos os direitos que ele deixou de receber desde a demissão. E se o cargo dele estiver ocupado? O eventual ocupante da vaga será reconduzido. Essa é a palavra correta. Reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada. Ou seja, a precedência, a prioridade é para o servidor que perdeu o seu cargo. Caso a sua demissão seja invalidada judicialmente, ele vai retornar ao cargo que ele ocupava. Se alguém estiver nesse cargo, esse alguém é reconduzido ao seu cargo de origem, ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou ele vai ser colocado em disponibilidade. O fato é que a prioridade é para o servidor que havia sido demitido. Servidor demitido, ele vai retornar ao seu cargo. Quem estiver ocupando, ele vai ser reconduzido. O servidor, ao retornar, recebe todos os atrasados desde a data da demissão. De qualquer forma, o servidor estável ele tem outras garantias. Digamos que o cargo dele seja extinto. Se isso acontecer, ele fica em disponibilidade remunerada. Dá uma olhada aqui, ó, no parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, isso vale só para o servidor estável, ficará em disponibilidade remunerada até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então vejam todo o tratamento especial que um servidor estável recebe da LODF. Tá? Então, no que tange a perder o seu emprego, só o processo administrativo e decisão judicial. Caso a demissão seja invalidada por um processo judicial, ele vai ser reintegrado ao cargo com direito a todas as vantagens desde a demissão,
Se o cargo tiver ocupado, esse ocupante ele é reconduzido ao cargo de origem ou ele pode ser aproveitado em outro cargo, até mesmo posto em disponibilidade. O fato é que indenização esse aí não vai receber. Tá? E o servidor estável, caso o seu cargo seja extinto, ele tem direito à disponibilidade remunerada. Tudo isso eu extraí do artigo 40 da LODF. E aí a gente encerra essa parte, então, dos direitos do servidor do Distrito Federal. Na aula seguinte, na sequência aqui, nós vamos ver, então, as regras de aposentadoria no serviço público. Até lá.